dia, meus amigos. Que bom que estamos aqui, todos juntos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus pela vida, pelo amor, pela oportunidade de recomeço, pela sabedoria concedida, pela força que Ele nos dá, pelos nossos sonhos realizados. Gratidão sempre, sempre a Deus por poder viver este momento hoje. Meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, relaxando o corpo, respirando profundamente, entrando em sintonia com a espiritualidade. E vamos conversar com Deus. Mestre Jesus, neste momento que iniciamos mais um Evangelho, ajude-nos, Senhor, a superar nossas fragilidades, que saibamos ouvir todos aqueles que o Senhor coloca na nossa frente. Que a mensagem de hoje, Senhor, do Evangelho, possa nos iluminar e permanecer sempre em nossos corações. Permitas, Pai, que os teus mensageiros, os benfeitores espirituais estejam conosco, que possam nos amparar sempre na nossa fé e no amor que o Senhor deposita em cada um de nós. Meus amigos, a mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 263, que diz o seguinte: o pensamento positivo puxa para o que é bom. Quando você pensa que o negócio, o compromisso, o emprego ou outras coisas vão dar certo, eles passam a ser atraídos pelo seu pensamento positivo e acontecem da forma que lhe é favorável. Mas se você pensa que não vão dar certo, que não vão acabar bem, estes pensamentos servem de atrapalho aos benefícios que poderiam vir, porque o negativo puxa para o lado prejudicial. Examine o que quer e seja otimista. Espere só o que é bom, a fim de que o bom possa vir. Para subir, o homem precisa das asas do ânimo. O capítulo de hoje é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o 10º. A verdadeira propriedade, item 10. Pelo nosso irmão M. que é um espírito protetor, em Bruxelas, 1861. Nosso irmão M diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. O homem, sendo um administrador mais ou menos íntegro e inteligente, apenas usufrui desses bens sem ter sobre eles a posse. Esses bens não constituem propriedade individual do homem, e Deus frequentemente frustra todas as previsões, fazendo com que a riqueza escape
daquele que acreditava ter sobre ela todos os direitos. Podemos pensar que isso só acontece em relação aos bens herdados e não em relação à riqueza adquirida pelo trabalho. Sem dúvida, se existe riqueza legítima, é aquela que foi adquirida honestamente e que para possuí-la não se prejudicou ninguém. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro ganho com o prejuízo de alguém. O homem que conquistou a riqueza por si mesmo não terá vantagem alguma ao morrer e são muitas vezes inúteis aos cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes. Se Deus não quer que ela seja transmitida, nada poderá prevalecer sobre a sua vontade. Pode o homem usar e abusar de sua riqueza impunemente, sem ter que prestar contas? Não, pois ao permitir sua posse, Deus talvez quisesse recompensá-lo por seus esforços, sua coragem e sua perseverança nesta vida. Se ele utilizar a riqueza somente para satisfazer seus desejos e seu orgulho, ela se tornará um motivo de queda em suas mãos. E melhor teria sido para ele não a ter possuído. Nesse caso, além de perder o que ganhou, ele mesmo anula o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá: você já recebeu sua recompensa. Que assim seja. Meus amigos, infelizmente aqui na terra, nada nos pertence. Como disse nosso amigo M, a nossa verdadeira propriedade se encontra no plano espiritual. Tudo pertence a Deus. A casa que moramos, o nosso trabalho, a nossa família. Nada nos pertence. Nossos filhos, maridos, mulheres, nada nesta vida nos pertence. A não ser as nossas virtudes, a nossa inteligência, as nossas qualidades morais, que são a honestidade, generosidade, solidariedade, humildade. Isso a gente leva conosco. Tudo que a gente conseguir nesta vida aqui, nós fazemos, mas sabemos que tudo pertence a Deus. Então, vamos ser mais honestos, mais generosos, mais humildes, para que a gente possa levar na nossa mala, para o plano espiritual, a nossa bagagem completa. Aí sim a gente pode ter uma propriedade lá no plano espiritual. Uma casa que será nossa. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa força, que nos ampare, que nos ilumine e que nos fortaleça. Amado Mestre, nós te rogamos perdão pelos nossos atos, nossas falhas. Por algumas vezes nos pegamos falando dos outros, pensando mal do outro. Por algumas vezes brigamos, ofendemos, matamos. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Misericórdia daqueles que só querem prejudicar os outros e não pensam na lei do retorno. Misericórdia, Senhor, por aqueles que neste momento estão nas prisões por causa dos seus vícios,
Misericórdia, Senhor, e piedade por aqueles que se encontram doentes, nos hospitais, daqueles que neste momento estão passando por aflições, problemas financeiros. Tem piedade, Senhor, das nossas crianças, dos nossos idosos. Te entregamos neste momento nossa família, nossos amigos, nossos inimigos, encarnados e desencarnados, antepassados, espirituais. Te entregamos neste momento todos que estiverem ouvindo este Evangelho, fazendo conosco. Que o Senhor derrame bênçãos de luzes. Se for de vossa vontade, realize os desejos mais íntimos de cada um. Que possamos refletir sobre a mensagem de hoje e entender que nada nos pertence, mas que a gente pode mudar essa situação. Dependendo do que a gente está plantando hoje para colher amanhã. Nós só te agradecemos, Pai, pelo dia e por tudo, por estarmos vivos. Meus amigos, a reflexão final de hoje é uma fábula que diz o seguinte: dizem que, numa pequena cidade, um grupo de pessoas se divertia com um imbecil local. Um pobre coitado, de pouca inteligência, que vivia fazendo pequenas tarefas e pedindo esmolas. Todos os dias, alguns homens chamavam o estúpido para o bar, onde se encontravam, e ofereciam-lhe para escolher entre duas moedas, uma grande, de menor valor, e a outra menor, valendo 5 vezes mais. Ele levava sempre a maior e a menos valiosa, o que era uma risada para todos. Um dia, alguém, a assistir à diversão do grupo com o homem inocente, chamou-o de lado e perguntou-lhe se ele ainda não tinha percebido que a moeda maior valia menos, e ele respondeu: eu sei, eu não sou tão estúpido. Ela vale 5 vezes menos. Mas no dia em que eu escolher a outra, o jogo termina e eu não vou mais ganhar moeda alguma. Essa história, meus amigos, podia terminar aqui, como uma piada simples. Mas várias conclusões podemos tirar desta fábula. A primeira é que quem parece um idiota nem sempre o é. A segunda, quem foram os verdadeiros idiotas da história. A terceira é que a ambição excessiva pode acabar com a fome, com a fonte de rendimento. Mas a conclusão mais interessante é: primeiro, podemos ficar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião sobre nós mesmos. Segundo, o que importa não é o que os outros pensam de nós, mas o que cada um pensa de si mesmo. E o terceiro é que o verdadeiro homem inteligente é aquele que parece ser um idiota na frente de um idiota que parece ser inteligente. Desejamos a todos um dia com muita luz, muita reflexão. E que Jesus guie sempre os nossos passos.
Assim seja, assim é e assim será.